Devocionais de fé, esperança e amor. Olá, estamos começando aqui mais um devocional da Igreja Batista Parque Industrial em São José dos Campos. Quero te convidar a acompanhar a leitura que está em Josué, capítulo 1, versículos 1 a 6. Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 6. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Se há uma coisa que todo ser humano experimenta, é o medo de estar abandonado, sozinho, no enfrentamento dos desgostos e sofrimentos da vida, não é? Há uma outra verdade. A verdade que a vida, com certeza, trará mágoas e dificuldades, sim, desastres e padecimento, e disso ninguém tem dúvida. Mas o que torna tudo isso pior, o que aumenta ainda mais a aflição, é a insegurança promovida pela crença de que nós estamos sozinhos no mundo. Nós estamos sozinhos no mundo? Bom, há quem diga que sim, que isso é verdade e tem muitos seguidores. Olha, eu digo para você que talvez o mais famoso de todos eles seja o pai da psicanálise, o Sigmund Freud, bastante conhecido. Freud, entendia que o ser humano está jogado no mundo em completo abandono. Bom, se isso for verdade, se nós estivermos nesta condição de total abandono, então eu paro por aqui, nesse mesmo momento, esse devocional, e aí nós vamos nos juntar um com o outro e vamos sair por aí lamentando a nossa condição miserável. Mas olha, eu não posso acreditar na análise de Freud, porque aí eu teria de desprezar o testemunho de Josué. Enquanto Freud concluiu que a vida é abandono, Josué viveu, e não sozinho, registre isso aí, ele viveu ao lado de milhões de pessoas a experiência, sabe do quê? Do amparo, da segurança, da proteção, do abrigo, da ajuda, do favor, do socorro, do auxílio, da defesa e daí por diante. Não podia haver abandono para Josué e também para milhões que estavam com ele, porque eles estiveram diante, sabe de quem? Eles estiveram diante da presença. Sim, a própria presença estava com eles. E que presença é essa? A de Deus. E foi por causa desta certeza, por causa desta experiência, que agora Josué, com aproximadamente 80 anos, está podendo deixar o deserto. E é interessante, né? Eles reclamaram do deserto, o deserto era problemático, cheio de perigos, e horrível, ninguém quer morar no deserto. Mas aí depois de um certo tempo, o deserto parecia um lugar conhecido, era o lar deles. Mas não, eles tinham agora de entrar numa terra estranha, cheia de inimigos, e uma terra ainda que deveria ser conquistada, mas que havia sido prometida e dada a eles. Sabe por quem? Por esta mesma presença que os acompanhou cada passo, desde a promessa lá atrás no Gênesis com Abraão, até este ponto aqui nas margens do Rio Jordão.
O texto que eu quero chamar a atenção de você é o versículo 5. Ele faz parte de uma sessão que começa e termina com duas ordens, dois imperativos, dois mandamentos dados a Josué. O versículo 5 diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esse texto está entre essas duas ordenanças, esses dois mandamentos. O versículo 2, que é o primeiro mandamento, que está aqui, diz que Deus ordenou para Josué passar o rio. Passa, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo o povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Essa é uma ordem, passa o rio. A segunda ordem, o segundo mandamento do Senhor a Josué, neste caso aqui, está no versículo 6. Então o primeiro está no 2, o segundo está no 6. E ele diz o quê? Muito conhecido o texto. Sê forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Agora, se você observar, verá que entre estas duas ordens, estes dois mandamentos, estes dois imperativos aqui no texto, versículo 2 e o 6, quais são eles? Passe o rio. E o segundo, ser forte e corajoso. Entre esses dois, há outros textos, há outros versículos. E ali estão 5 promessas. Deus dá 2 mandamentos e 5 promessas. Vamos então a elas? Primeiro, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Segundo, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Terceiro, serei contigo. Quarto item, não te deixarei. E o quinto, ou a quinta promessa, não te desampararei. Bom, a gente lê um texto desse aqui maravilhoso, né? E pensa, mas Deus, hein? Deus, ele dá mandamento e depois faz promessas. E as promessas são tão maravilhosas que os mandamentos se tornam leves. E é isso mesmo. No caso aqui de Josué, Deus pede para que ele passe o rio e seja forte e corajoso. Mas fala a verdade, não fica fácil cumprir esses mandamentos depois que Deus lhe prometeu que daria a terra a eles, venceria seus inimigos, estaria sempre com eles, não os deixaria, nem os abandonaria? Deus é assim. Amados, Deus é desse jeito. Seus mandamentos não são penosos, como diz a sua própria palavra. Mais ainda, a nossa confiança está na experiência que nós já temos vivido como povo de Deus, de que Ele não nos abandona. Essa é a nossa experiência. E o versículo 5 fala exatamente disso, de ser contigo, de não nos deixar e nem nos desamparar. É um texto riquíssimo, é um texto de valor espiritual incalculável, mas nós não temos tanto tempo. Vamos olhar apenas e de modo ainda rápido para o nem te abandonar. A última parte do versículo 5. Esta promessa, então, ela foi feita aqui nas margens do Jordão, pouco antes do povo hebreu entrar e conquistar a terra prometida pelo Senhor. Mas esta palavra, ela não fica só aqui no Antigo Testamento, ela é repetida no Novo Testamento. Hebreus capítulo 13, versículo 5, ainda que num contexto diferente. Lá no caso de Hebreus, havia dúvida espiritual e perseguição por causa da fé. Mas em ambos os casos, isso é importante, nós temos de um lado pessoas em completa dependência de abrigo, de cuidado, de sustento. E de outro, o Deus eterno, o único que pode suprir estas carências em qualquer pessoa. É claro que não temos de enfrentar, hoje em dia, não é o nosso caso, enfrentar inimigos em grande número e armados, e nem temos de sair por aí conquistando cidades. Os nossos problemas são outros. Mas também não eram os únicos problemas de Josué e daquele povo. É um erro.
Achar que os problemas mudaram e aquele tempo as pessoas tinham que sair por aí fazendo aquele tipo de coisa, era um outro tipo de vida. O ser humano é o mesmo, meu irmão, minha irmã. Tanto é que mais adiante ali, no versículo 7, depois leia, nós vemos que Deus quer que eles mantenham viva a aliança que o Senhor fez com eles e que eles não deveriam se desviar para nenhuma direção. Então nós vemos que os inimigos não são apenas os que nós podemos ver, aqueles de carne e osso, aqueles que estão fora de nós, aqueles que nós chamamos de os outros. Não. Há inimigos em nós, dentro de nós. Fui bem claro agora, né? Trata-se do quê? Trata-se da covardia diante dos problemas. Trata-se da frieza com o passar do tempo. Outro inimigo é a falta de compromisso, é que é o pior. A falta de compromisso com o Senhor e com a aliança que nós temos com Ele. Olha, não se esqueça que na ceia, lembra-se? Nós lemos que quando Jesus levantou o cálice, ele disse: "Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós." Está lá em Lucas 22, 20. Nossa aliança, ela envolve o sangue de Jesus que foi dado por nós. Esquecer isso, largar este compromisso, envergonhar-se desta aliança, são os nossos inimigos agora. Os principais inimigos. E por que eu digo agora? Porque no nosso caso, que estamos vivendo esse momento atual, por causa da pandemia, nós estamos longe uns dos outros, estamos longe do convívio coletivo, longe daquela deliciosa comunhão pessoal, longe daquele toque de mãos, do olho no olho, do sorriso, da gargalhada, dos momentos alegres. Quem é que não tem saudade disso? Mas olha, estar longe dessas coisas não nos desculpam para praticar o distanciamento do Senhor. Lembre-se, distanciamento é social, não é espiritual. O distanciamento é social, não é espiritual. Porque Ele, nosso Deus, não nos abandona nunca. Então como é que eu posso querer me distanciar dele? Veja, o que eu devo fazer então em horas ruins, como essas, quando o meu coração ele começa a se comportar como inimigo e ele começa a me atacar e ele começa a vir com essas coisas ruins? O que eu devo fazer? Eu tenho que usar este recurso maravilhoso que Deus nos dá como seu povo, em especial quando nós estamos atravessando momentos perturbadores. E que recurso é esse? A sua presença. Façamos como Josué. Vamos crer na presença de Deus conosco. Porque a presença de Deus, ela é presença de quê? De cuidado. É presença de proteção, presença de defesa, presença de sustento. Onde é que você vê essas qualidades? A gente vê essas qualidades no nosso grande bom pastor, aquele que está presente, provendo refúgio. Deus, o sumo pastor. Então por isso a gente pode cantar sem problema junto com o salmista. O Senhor é o meu pastor. Então eu não temerei mal algum. Não importa se for um ataque de fora ou de dentro de mim, porque Ele não me abandona, jamais. A palavra de Deus nos permite dizer que até mesmo os ímpios, sabe, meu irmão, minha irmã, eles não estão totalmente abandonados como querem alguns pensadores. Por que eles não estão? Porque Deus manda bênçãos para todo mundo, para todas as pessoas. Você vê isso lá em Mateus capítulo 5, versículo 45. Deus manda para todos, mas há uma diferença. Só o povo dele, só o povo de Deus, só aqueles que estão em aliança com o Senhor reconhecem estas bênçãos como vindas
daquele que está sempre presente com eles, porque ele nunca nos abandona. Não reconhecer as bênçãos não significa que elas não existam, mas é coisa de ímpio, que não reconhece Deus como sendo a origem dessas bênçãos maravilhosas sobre todos. Filho de Deus, filha de Deus, é hora de reconhecer que o Senhor tem feito em nossas vidas. Para começar, você não está sozinha ou sozinho. Eu quero ilustrar isso com um fato da minha vida. Eu tinha entre 4 e 5 anos, isso me foi relatado pelos meus pais, e aí eu fui a uma feira, sim, uma feira livre, eu fui com o meu pai, e aí estava lotada. Em dado instante, o que foi que aconteceu? Eu soltei a mão dele, e aí pronto, logo me vi no meio de uma multidão, sabe de quê? De pernas e de braços, carregando sacolas. Eu era tão pequeno que eu não conseguia nem ver o rosto das pessoas. E aí eu comecei a andar rápido, sem rumo, chorando. Foi então que eu senti aquela mão enorme e quente no meu ombro e a voz mais conhecida do mundo para mim me perguntando: por que você saiu de perto de mim? Eu peguei ele com força e abracei como nunca. Aí depois ele me disse: eu te vi chorando e andando de um lado para outro, mas eu estava bem perto de você. É isso. Voltemos ao nosso Pai Celeste. Se a gente tem duvidado da presença dele, se a gente tem duvidado da bondade dele, ele nunca nos abandona. Nosso Pai Celeste, sim, aquele que nunca nos abandona. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro. Amém. A Palavra de Deus, pelo Presbitério da Igreja Batista Parque Industrial, São José dos Campos.